Esse é o resumo da camada de enlace, no caso sem fio wireless, que é a WLAN, da disciplina de segurança em redes do curso de ciência da computação na UFC. E para começar falando do protocolo MAC, que é o protocolo padronizado pela I3E, 802.11, onde ele utiliza o CSMA-CA, que é o acesso múltiplo de detecção de portadora, onde ele previne colisão. Ele não detecta as colisões por esses dois motivos. A capacidade de enviar e receber sinal ao mesmo tempo, ele consegue enviar e receber ao mesmo tempo. Um access point ele consegue fazer isso. A questão é que o envio, normalmente, ele tem um sinal mais forte do que a recepção. Até por causa da distância. Então o host ele não precisa estar localizado próximo do access point. E isso geraria um problema de custo. Você tendo que aumentar as capacidades no caso de recepção, ou no caso de, por exemplo, o usuário, ele vai ter que aumentar a potência do aparelho dele para enviar, ou seja, não daria certo fazer essa implementação. Seria custosa para hardware e software. E por fim, ainda que ele conseguisse fazer isso, não seria capaz de detectar as colisões devido a um problema clássico do terminal oculto e do desvanecimento. Desvanecimento do sinal, a perca de sinal com a distância. E o terminal oculto é quando um host ele se encontra na rede com um outro dispositivo, mas eles não conseguem se ver e acabam enviando informações sem saber que o canal já está ocupado e infelizmente ocorre essa perda de dados onde ocorre a colisão dos pacotes. Aqui é meio que uma padronização da segurança de redes sem fio para melhorar a questão da segurança. É utilizar a criptografia, software de antivírus, anti-spyware e firewall. Normalmente os roteadores eles são implementados com firewall, mesmo que fraquinho, mas já é bastante funcional e ajuda bastante. No caso de uma empresa, ela precisaria criar um próprio servidor com firewall para implementar essas soluções. Desabilitar a transmissão do identificador, que é para que outras pessoas não consigam ver esse identificador na rede. Normalmente os roteadores eles ficam enviando broadcast para todo mundo o sinal, então dá para saber quem é. Trocar o identificador e a senha tanto do roteador quanto do administrador, porque normalmente as senhas do roteador é admin admin. E nesse caso, a senha do administrador é uma senha que normalmente vem por padrão do roteador e também não é tão difícil de achar essa senha que é deixada como default. Então é importante trocar a senha tanto do identificador quanto do acesso para você ter acesso diretamente ao roteador e configurar a rede. E por fim, configurar a lista de acesso, habilitando apenas endereços MAC aprovados. Esse é um pouco mais difícil porque requer um trabalho manual muito grande. Se você for cadastrar 100 computadores, fica meio que inviável. É basicamente isso. E aqui foi criado o algoritmo para ser o que seria equivalente ao Ethernet, no caso de enlace, que é a privacidade cabeada equivalente. Ele foi criado para fornecer autenticação e criptografia de dados entre um hospedeiro e um AP. E ele não especifica um algoritmo de gerenciamento de chave, ou seja, antes de acontecer qualquer comunicação e troca de dados, é como se eles já efetuassem essa troca e cada um já soubesse da chave simétrica que eles vão utilizar. Então, tanto o access point quanto o host, eles têm essa chave. E a autenticação funciona assim: o hospedeiro sem fio ele requisita a autenticação, o access point ele responde esse pedido com o valor de nonce de 128 bytes, que o usuário ele vai ter, o hospedeiro ele vai ter que criptografar e enviar de volta. Ele criptografa com a chave simétrica que ele já tem em acordo desde antes de começar a autenticação. E por fim, o ponto de acesso ele vai decodificar o nonce criptografado e ele vai descobrir, ó, se foi esse valor realmente é essa pessoa, ela está utilizando minha chave simétrica e não há risco de efetuar a comunicação com ela. Um dos problemas de insegurança é que nesse caso a criptografia que está aqui representada pelo C, ela é gerada a partir de um O exclusivo com essa chave K1, que é a chave simétrica mais um vetor de inicialização. A chave simétrica tem 40 bytes, o vetor de inicialização tem 24, então gera uma chave de 64 bytes. Só que tem um pequeno problema. Em algumas chaves simétricas, as chaves que são geradas são 2 elevado a 24, e é um número pequeno. Ou seja, capturando alguns pacotes, alguns quadros, na realidade, capturando alguns quadros na rede, em 12 mil quadros, a probabilidade de você conseguir obter a senha, a criptografia e conseguir decriptografar é de 99%, em 12 mil quadros. Em alguns segundos você consegue fazer isso de maneira rápida.
E aí um intruso na rede ele consegue facilmente, como já é demonstrado em alguns vídeos por aí, e até mesmo pela facilidade de alguns softwares como o AirCrack, bem rápido você consegue quebrar a criptografia desse protocolo, do 802.11, no caso utilizando o algoritmo WEP. E por fim nós temos o que seria a implementação do 812.11i, que seria uma forma de segurança, de aumentar essa segurança no enlace. Na primeira parte nós temos a descoberta, onde o OP anuncia a sua presença e a forma de autenticação e criptografia. Então ele troca mensagem com o host, mesmo sem antes ter feito nenhum tipo de autenticação. Na segunda etapa, é feita a autenticação mútua entre o cliente e o servidor de autenticação, não é com ponto de acesso. O ponto de acesso vai funcionar como se fosse uma ponte, ou um repassador de informações. E é utilizado o protocolo EAP, onde ele define um formato de mensagem fim a fim. Esse protocolo EAP é encapsulado dentro do EAPOL. Esse EAPOL é EAP através da LAN. E aí, depois de feita essa encapsulação, ele é reencapsulado utilizando o protocolo Radius, onde é feita a transmissão pelo DP e IP. E o próprio EAP você pode utilizar com TLS. E aí você teria a utilização de chaves públicas, o que tornaria mais seguro ainda a conexão. Depois nós temos, na fase 3, a geração da chave PMK, onde a chave mestre, né, nesse caso, ela é compartilhada entre o cliente e o servidor de autenticação, usado para gerar uma segunda chave, que seria a PMK. Daí, o servidor de autenticação envia essa PMK ao AP, e a partir daí é que o cliente e o AP podem começar a se comunicar, onde eles trocam uma chave compartilhada e se autenticam mutuamente. No caso, o servidor, no caso não, o access point e o host ou a estação. E por fim, é utilizada uma chave de geração, a chave temporal, que ela serve para criptografar os dados entre a rede. Então, essa última etapa, já feita a conexão, e daí o cliente ele tem total segurança. Bom, é isso.